Em qualquer discussão que eu tivesse com os meus ex, o meu cérebro apagava qualquer tipo de argumento que eu pudesse usar a meu favor, por mais que eu tivesse certo na situação. É aí que a gente vê o quanto que o nosso cérebro comanda a nossa vida, o quanto o nosso cérebro, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não tenha a intenção de, faz com que a gente se sabote em diversos aspectos da nossa vida, faz com que a gente simplesmente, como eu disse, não tenha palavras em determinadas situações, simplesmente como um mecanismo de defesa, simplesmente para nos defender do abandono, da invalidação, do medo de ser rejeitado. E para quem não sabe, esse é um mecanismo muito primitivo no nosso cérebro, porque você não conseguiria viver sozinho no início, no primórdio dos tempos. Não era possível, a vida em grupo era necessária. Então, uma vez que a gente fosse rechaçado de alguma forma, que a gente fosse excluído do grupo, que a gente fosse rejeitado, aquilo já era sinônimo de morte, porque, mais uma vez, você não conseguiria sobreviver sozinho, ou então mesmo de que você não conseguiria passar os seus genes adiante. E essas são as principais funções do cérebro. O cérebro é feito para isso. Mas o maior problema é que em nós borderlines, isso é muito aumentado, assim como todo outro sentimento, assim como toda outra sensação. E por conta disso, a gente literalmente, em determinadas situações, fica paralisado. Em determinadas discussões a qual nós temos a razão, nós ficamos sem palavras. Nós ficamos vulneráveis àquela situação, àquela pessoa, àquele ambiente. E com isso eu consigo elucidar um pouco o quão perigoso isso é. O quanto nós não estamos, boa parte das vezes, 100% do controle e no comando das nossas vidas. O quanto o nosso cérebro faz pegadinhas para que a gente simplesmente responda ao que ele quer, ao que ele acha seguro, ao que ele acha que é interessante para a nossa sobrevivência. E de novo, o cérebro é uma maquininha muito bacana, mas ele é antigo, ele é primitivo. E se a gente não toma consciência desses padrões, para então a gente poder passar a responder de forma diferente, poder sinalizá-lo de que aquela situação não é um perigo propriamente dito e que, pelo contrário, a gente precisa tomar rédeas da situação, a gente precisa sim se defender, a gente precisa sim fazer com que, né, a vida flua também ao nosso favor, e não simplesmente a favor dos outros, e não simplesmente a busca de validação. Então não tem muito para onde a gente fugir. A gente precisa procurar um profissional para que a gente possa identificar esses padrões de comportamento e parar de repeti-los. Tomar o controle, como eu sempre digo, do nosso cérebro e não ele da gente. Eu lembro perfeitamente das últimas discussões que eu tive com meu ex-marido, meu ex-namorado, em que eu ficava congelado, eu ficava sem palavras. Eu não conseguia, não me vinham palavras à mente em determinada situação. Eu só abaixava a cabeça e ficava quieto, porque eu não tinha como responder, não tinha. E a sensação que eu tinha era de medo, um medo inominável, entende? E talvez por conta disso também o mecanismo tenha se ativado nessas determinadas situações. O outro passa a ser não só o nosso objeto de amor, nosso objeto de cuidado, de dependência afetiva principalmente, mas também por ser um objeto de dependência a qual nós dependemos emocionalmente para sobreviver, ele acaba também se tornando um objeto de muita dor. Porque da mesma forma como ele nos traz muita alegria, muita segurança, ele também tem a capacidade de estragar com a nossa vida. E isso é perigoso a partir do momento que você está em um relacionamento no qual é abusivo, no qual é perigoso, no qual o seu namorado ou seu marido ou sua esposa é agressiva com você, é hostil com você. E isso não pode acontecer. Isso é muito comum porque o borderline normalmente ele tem a facilidade em atrair narcisistas. Ele parece ter um imã mesmo da natureza, não sei explicar.
que faz com que a gente, infelizmente, se depare com relacionamentos os quais não são nada agradáveis, os quais o narcisista em si ou a outra pessoa, psicopata, perverso, começa a usar da gente, a nos manipular para ter o que ele gostaria naquele momento, daquela situação, ou, de novo, nos usar propriamente ditos na vida dele como um mero e simples objeto. E o borderline é um prato cheio para isso, porque ele sempre vai buscar agradar, ele sempre vai buscar ser aceito e a gente se satisfaz com migalhas. Eu dei muita sorte dos meus relacionamentos de forma geral, não ter atraído muitas situações do tipo, mas eu já cheguei a cair em um golpe, ficando com um rapaz, a qual eu sei que hoje em dia, né, ele já nem está mais vivo, mas que na época, acho que a gente estava ficando há uns 6 meses, isso há muitos anos atrás, tinha uns 6 meses que a gente estava junto e eu emprestei dinheiro para ele, eu emprestei minha assinatura para ele, com toda e plena confiança. Tudo bem que na época eu era muito mais novo, mas era um baita de psicopata. Depois eu fiquei sabendo que ele roubou boa parte dos nossos amigos, amigos da época os quais haviam me apresentado ele, por isso que, né, quando ele sumiu, também me devendo, os amigos em si, né, ficaram tranquilos, né, porque sabiam que eu não tinha envolvimento nenhum com aquilo, mas foi uma loucura. Uma loucura. Os sinais eram muito claros na minha mente, mas até então eu não tinha conhecimento a respeito, não sabia o que era um narcisista, não sabia o que era um psicopata, não sabia o que era um estelionatário. Como eu disse, na época eu era muito novo, mas os sinais eram escancarados assim, ó, na minha cara. E por conta da falta de conhecimento, simplesmente eu deixava a vida me levar. E eu sei que muita gente acaba caindo nessa, muito borderline acaba aí se envolvendo com muito pilantra do tipo e acaba se frustrando, acaba se decepcionando, acaba se prejudicando, principalmente por conta desses envolvimentos. Então é muito sério, gente. A ajuda profissional é necessária. A gente precisa, antes de tudo, aprender como o nosso cérebro funciona para retomar o controle das nossas vidas. Caso contrário, a tendência é que esses ciclos cada vez mais se repitam mais e mais e que a gente acabe rodando em círculos e, de novo, não viva a nossa vida, né, realmente como a gente gostaria, mas seja comandado por essa maquininha aqui de uma forma destrutiva. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário para que esse vídeo possa atingir mais pessoas e aqui elas passem a entender que quando nos faltam palavras em discussões, tem um motivo, tem uma razão para isso, que existe sim solução para que a gente consiga de novo recuperar o controle da nossa vida. E até a próxima.